vamos falar um pouquinho sobre as partidas diretas da Cibratec, a linha QCX2. A gente possui 3 tamanhos de partida, né, devido às potências de motores e tamanho de contactores, tá? Então as partidas diretas da Cibratec, elas têm a finalidade de quê? Fazer a partida do motor elétrico, pode ser monofásico ou pode ser trifásico, possui contactor e relé térmico internamente. Tendo o relé térmico, então a gente possui proteção contra sobrecarga. Vamos agora dar uma olhadinha na parte interna então da QCX2. Ela possui o contactor e o relé térmico, certo? O contactor vai fazer o acionamento do motor e o relé térmico vai fazer a proteção. Como é que é feita a instalação? Alimentação na parte superior do contactor, L1, L2 e L3 em caso de trifásico, e L1 e L3 em caso de monofásico, e a saída para o meu motor, certo? Aqui, essa chave ela possui grau de proteção IP65, porém quando for fazer a furação aqui para entrada de energia e saída para o motor, é importante colocar o prensa-cabo para fazer a vedação, certo? Para garantir a questão do grau de proteção IP65. Aqui eu tenho duas chaves que elas são semelhantes, elas são do mesmo tamanho. Ela tem uma diferença. Uma é comando 220, outra é comando 380. O que significa esse comando 220? Significa que a bobina do contactor está em 220. E aqui a bobina do contactor está em 380. O comando dessa chave já vem pronto, já vem todo feito, basta somente fazer a alimentação e a saída para o motor, certo? E aonde que ele pega esse comando aqui? Esse comando ele pega entre fase e fase, no caso, entre L1 e L3. Nos dois modelos, tanto o 220 como o 380, ele pega no L1 e L3, certo? Então assim, para uma instalação em rede monofásica, o eletricista tem que fazer a instalação da fase no L1 e do neutro no L3. E ele vai sair aqui no T1 e no T3, tá? É interessante também fazer a questão do jumper na questão do monofásico. Então ele faria o quê? Alimenta a fase no L1 e alimenta o neutro no L3. Só que do T1 ele faz um jumper para o L2 e sai para o motor no T2 e no T3. Então tem que fazer um jumper entre T1 e L2, com um cabinho aí conforme o ajuste do relé térmico. Por exemplo, aqui a gente tem um ajuste de 7 a 10, deve ser feito um cabo 2,5 para fazer esse jumper, tá? Na instalação trifásica 220, eu vou colocar ele fase 1, fase 2 e fase 3 e pronto, tá alimentado a parte de comando e vai sair aqui 220 trifásico quando atracar o contactor. 380 é para a rede 380 trifásico, tá? Então eu vou alimentar L1, L2, L3 com a fase 1, fase 2, fase 3. O meu comando está alimentado entre fase 1 e fase 3, 380, e quando atracar o contactor sai 380 na parte de baixo do relé térmico, tá? Algumas observações, como é que é feito, como é que eu ligo, né? Como é que acaba funcionando? Quando eu pressiono esse botão liga, o que acontece? Esse botão aqui é acionado, tá? Então esse botão sendo acionado conduz a tensão para a bobina e a bobina faz o atraque do contactor. Como é que é feito o desligamento da chave? Internamente a essa tampa aqui, então, tem essa plaqueta metálica, tá? Essa plaqueta metálica, pode ver, ó, encaixando aqui, ela bate em cima do ajuste do relé térmico, certo? Então, desligando a chave como um todo. Agora vamos falar um pouquinho de como a gente faz a especificação da chave conforme a potência do motor. A gente tem em catálogo impresso, a gente tem informativo no site da Cibratec, em catálogos, em tabelas técnicas impressas também, tá? Essa tabela conforme eu estou mostrando aqui.
Então aqui eu tenho a relação de QCX2 até o contador de 3220, tá? Que seria os modelos plásticos. E aqui nessa tabela eu tenho os modelos metálicos. Vamos pegar um exemplo aí de um motor de 4CV 380 trifásico. Eu venho na coluna do 380 tri, acho a linha do 4CV ou 4HP e eu tenho o modelo de QCX que eu preciso, é a QCX2 124 com ajuste de 5,5 a 8, né? E essa QCX2 em 380 tem que ter bobina em 380, certo? Então eu referencio aqui na coluna do 380. Então meu código geral vai ser o 8984, certo? Vamos pegar uma 220 monofásica, vamos pegar um 5CV 220 mono. Então eu venho na coluna 220 mono, tá? Eu acho a linha que tem o 5CV, 5HP, e esse é o meu modelo, com bobina em 220, certo? Vocês podem ver aqui que eu tenho ela em 220, 380 e 440. Então vai da rede do cliente para a gente selecionar qual que é a tensão da minha QCX, consequentemente a tensão da bobina do contactor.